Olá, eu sou Miltinho Melo, educador global de E-Cosmetics, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a plástica capilar. A plástica capilar ela é um sistema de reconstrução. Por que ela é um sistema? Porque eu não estou falando de uma máscara, eu estou falando de algumas fases que serão responsáveis por tratar tanto o córtex, que é a parte de força e resistência do fio do cabelo, como também as cutículas, onde é responsável pelo brilho e pela maciez. Então ali nós temos o shampoo, que é responsável por fazer a limpeza e higienização desse fio de forma suave, dilatando levemente essas cutículas. Depois nós temos um conjunto de proteínas e aminoácidos, que é a fase 2A, 2B e 3, que vai trabalhar no córtex, dando força e resistência. E depois nós temos a fase 4, que é responsável por tratar as camadas de cutículas. Após o tempo de pausa, enxaguamos o cabelo e agora vamos para a fase 5, que é responsável agora pela proteção e principalmente selar essas cutículas, dando brilho, maciez e acabamento sobre o fio do cabelo. Agora nós vamos entender quais são os principais ativos que tem na formulação da plástica capilar. Por que os principais ativos? Porque nós estamos falando de um sistema de reconstrução. Como vocês podem ver, é um produto que tem 5 passos. Então, no conjunto desses ativos, nós temos ali a queratina hidrolisada de baixo peso molecular, que ela tem a função de reparar profundamente o fio do cabelo e principalmente aumentar a resistência. Junto, nós temos um blend de silicones vegetais que são responsáveis por proteger tanto a cor e o brilho do cabelo. E nós temos ali alguns outros ativos, por exemplo, que são as microesferas de jojoba. Elas são responsáveis por deixar o fio do cabelo macio e sedoso. As algas marinhas, também presentes nessa fórmula, ela é responsável por remineralizar e devolver o brilho intenso. Então, como vocês podem perceber, o tempo todo que nós estamos falando de uma reconstrução, nós também estamos falando de uma reparação para os fios dos cabelos. E para a gente completar esse sistema de reconstrução e reparação do fio, nós contamos ali também com a manteiga de karité, que ela é responsável por hidratar e devolver a emoliência para o fio do cabelo. Então, todos esses ativos que estão ali, eles são um conjunto para que você faça uma reconstrução sobre o fio do cabelo, mas você não fique com os fios enrijecidos. Agora que você conheceu todos os ativos da plástica capilar, vamos entender um pouquinho mais de como funciona o passo a passo. Passo 1. O primeiro passo e o mais importante é a hora da higienização. Então nós vamos utilizar o shampoo da plástica capilar, onde ela tem um pH balanceado e ela faz uma leve dilatação das cutículas, já preparando o cabelo para permear os próximos passos. Nós vamos higienizar o cabelo de 2 a 3 vezes, o quanto for necessário para limpar. Primeiro passo, nós vamos iniciar higienizando totalmente os fios dos cabelos. Lembrando, que nós estamos falando de um shampoo que não é anti-resíduos, ele é um shampoo mais hidratante que vai ajudar os próximos ativos, os próximos passos a permear o fio do cabelo, resultando num tratamento perfeito. Quantas vezes nós vamos higienizar com o shampoo? Nós podemos higienizar de 2 a 3 vezes de acordo com a sujidade que estiver com o couro cabeludo e os fios dos cabelos. Lembrando que a alta tecnologia desse shampoo faz uma limpeza rápida, suave e super hidratante, tanto para o couro cabeludo como também os fios do cabelo. Após a higienização, nós vamos para o passo 2A. Ele é um produto agora em spray, onde nós vamos dividir o cabelo em algumas partes e vamos aplicar esse produto mecha a mecha. Em média, nós vamos colocar 3 borrifadas por mechas medianas. Essa aqui é a queratina reconstrutora. Ela já está começando a fazer a reconstrução no córtex. Após o shampoo, agora nós já vamos para a aplicação da fase 2A, 2B e a fase 3. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, mesmo sendo um shampoo hidratante, as pontas têm muita porosidade e ressecamento. Então agora já é o momento que a fase 2A, ela já começa reconstruindo e já tratando este cabelo. Olha só, aqui olha como está o cabelo. Agora, dei 3 borrifadas do produto. E aqui eu já vou massageando com as mãos o fio do cabelo. E olha só, tá vendo? Eu não preciso de excesso no cabelo. Eu vou colocar principalmente nessa parte
aonde o cabelo está com mais porosidade. Então agora, o auxílio de uma escova, ó, eu vou desembaraçando o cabelo. Olha só o resultado. Ó, apenas com a fase 2A. Como vocês podem observar, olha o resultado que a fase 2A ela faz sobre o fio do cabelo. Então, ao mesmo tempo que ela já inicia essa reconstrução, ela dá total emoliência e desembaraço sobre o fio do cabelo. E aqui você já sente um toque mais aveludado sobre o fio. Para facilitar, você pode primeiro borrifar o produto dessa maneira, ó, algumas borrifadas, e com as mãos dando emoliência e maciez no cabelo. Após você sentir essa emoliência, aí agora você pode vir com a escovinha para desembaraçar, alinhar o cabelo e preparar para o próximo passo, que é o 2B. Olha só o resultado da fase 2A. Somente este produto, olha o que ele foi capaz de fazer nesse cabelo. Como vocês podem ver, não é excesso de produto, é a qualidade e a sua tecnologia que dá este resultado. Agora vamos para o próximo passo. Após a fase 2A, o próximo passo agora é a fase 2B. A fase 2B, ela é um produto com peso molecular alto, então agora eu estou falando de um óleo. Como vocês podem perceber, eu vou colocando algumas gotinhas do óleo, vou começando aplicando pelas pontas, que é a parte onde o cabelo tem maior necessidade, por exemplo, sensibilidade ou fragilidade. É muito indicado que você não passe esse produto próximo à raiz. Pessoal, o próximo passo é o 2B. Eu preciso chamar a atenção de vocês porque eu estou falando de um produto que ele é de forma mais oleosa, porque nós estamos falando de um produto com peso molecular pesado. Então, por exemplo, se você pega esse produto e aplica desde a raiz, você vai ter um cabelo com aspecto pesado e enrijecido. Por isso, o que nós indicamos são 2 gotinhas aplicando nas pontas, onde é a parte com maior porosidade, e levemente vamos chegando próximo à raiz. E isso nós vamos fazer em 4 quadrantes. Então, por isso nós separamos 1, 2, 3, 4. 4 divisões. Nós vamos colocar 1, 2, ó, gotinhas como se fosse uma moedinha de 5 centavos. Iniciamos a aplicação pela ponta e depois suavemente chegamos próximo da raiz. E isso vamos fazer em todos os quadrantes. Depois que nós já aplicamos a fase 2A, a fase 2B, agora nós vamos para a fase 3, a queratina Active e Restaurador. Então nós começamos ali com a fase 2A, que é responsável por emoliência sobre o fio do cabelo. Depois a gente vai com a fase 2B, que é responsável por dar uma reconstrução e um peso molecular mais pesado. E agora, para a gente reconstruir totalmente a estrutura do cabelo, a gente vem com a fase 3, que é uma queratina Active, é para ativar a queratina do fio do cabelo, dando força e resistência. Lembrando que a fase 2A, a fase 2B e a fase 3 são responsáveis por fazer a reconstrução no córtex do fio. Após a aplicação da fase 2B, agora nós vamos para a última parte da reconstrução no córtex, que é para dar força e resistência ao fio do cabelo. Agora nós vamos trabalhar com a fase 3, a queratina Active. Da mesma forma que já está dividido em 4 partes após o 2B, nós vamos aplicar a fase 3. Vamos colocar uma pequena quantidade sobre as mãos. Iniciamos, ó, a aplicação novamente pelas pontas, aonde tinha maior porosidade, e subimos de forma mais leve. E assim vamos fazer nos próximos quadrantes. Após a aplicação desses 3 produtos, você já pode aplicar a fase 4 ou também você pode deixar agir 10 minutos. Após o tempo de pausa de 10 minutos, ou se você já quiser seguir aplicando a fase 4,
não é necessário você enxaguar. Então, juntamente com a fase 2A, 2B, 3, agora nós vamos dar o acabamento para o fio do cabelo. O que é o acabamento do fio do cabelo? O acabamento agora é a parte das cutículas, aonde nós vamos dar brilho, maciez e sem contar que esse produto ajuda a tratar as camadas do cimento intercelular. Porque como vocês sabem que nós temos ceramidas e lipídios que são responsáveis por selar totalmente as cutículas do fio do cabelo, evitando inclusive as pontas duplas. Então agora nós vamos aplicar a fase 4, mecha a mecha sobre o fio do cabelo. Após você aplicar a fase 4, que é responsável por tratar as camadas de cutículas do fio do cabelo, você pode deixar um tempo de pausa de até 15 minutos, mas com 5 minutos você já tem a ação do produto. Por quê? Porque toda a tecnologia da E-Cosmetics é nanoprocessada, então ele já age imediatamente sobre o fio do cabelo. Finalizei a aplicação da fase 3, mas agora eu quero que vocês entendam o que está sendo feito no cabelo. Primeiro passo, iniciamos com a higienização. Após a higienização, nós trabalhamos com a fase 2A, depois nós trabalhamos com a fase 2B e trabalhamos com a fase 3. Todos esses produtos, eles foram responsáveis por reconstruir o cabelo, dando força e resistência. Todos os produtos de E-Cosmetics, eles são de ação nanoprocessada. Então, eles já estão agindo imediatamente sobre o fio do cabelo. Quando você chega na fase 3, se você quiser, você já pode aplicar a fase 4. Ou você pode deixar agir alguns minutos, por exemplo, 10, 15 minutinhos, as fases 2A, 2B e 3, e logo em seguida já faz a aplicação da fase 4. Como nós já fizemos a aplicação toda em quadrantes, você pode continuar fazendo a aplicação da fase 4 em quadrantes. Qual é a função da fase 4? A fase 4 ela é responsável por dar o acabamento do cabelo. Por exemplo, vai dar brilho, maciez, ajudar a selar as pontas duplas e aquele acabamento com grande diferencial, sem frizz e um deslize perfeito na hora da escova. Após o tempo de pausa, enxague 100% os fios do cabelo. E agora, nós vamos para a parte final. Aplique a fase 5, que é um protetor térmico, e agora faça uma escova como você achar melhor neste cabelo, ou se for uma cacheada, você pode também finalizar com o difusor. Após a aplicação da fase 4, nós vamos deixar agir de 10 a 15 minutos, vamos fazer o enxágue, aplicamos a fase 5 como leave-in, iniciamos a finalização. O ideal é que finalize com uma fonte de calor. Então nós podemos finalizar escovando este cabelo, como será hoje o cabelo da nossa modelo, ou então com um difusor. E o que eu quero chamar a sua atenção é como vocês viram o quanto a plástica capilar, ele é um produto que tem um grande rendimento. Como vocês podem perceber, nós utilizamos pouco produto, inclusive para um cabelo tão longo quanto este. E agora, fique com o resultado da plástica capilar. Agora que vocês já viram o resultado da plástica capilar, eu te convido a conhecer outros tratamentos da linha de E-Cosmetics. E para você conhecer mais, acesse www.ecosmetics.com.br. A plástica capilar é um produto maravilhoso. O seu sistema de reconstrução é imediato. Em uma única aplicação, você já tem o resultado perfeito. Mas nada adianta você fazer a reconstrução perfeita e o seu cliente utilizar qualquer linha de manutenção.
Por isso, a plástica capilar ela vem com um kit de manutenção: shampoo, condicionador, máscara e leave-in. Por que é importante o kit de manutenção? Porque todos os ativos que nós utilizamos, tanto de proteínas, quanto de aminoácidos, quanto de lipídios, também está na linha de manutenção. Então, por exemplo, se o seu cliente utiliza a linha de manutenção, em média, você vai ter um resultado ali até de 25 higienizações e esse cabelo continua com o tratamento. Agora, se o seu cliente faz o sistema de reconstrução com a plástica capilar, mas utiliza uma outra linha de manutenção, a durabilidade é muito menor. Então, por isso, nós temos o kit manutenção da plástica capilar. Esse kit é composto por 4 produtos, como eu já falei. Você vai ensinar para o seu cliente a forma ideal de fazer a higienização com o shampoo. Como vocês já sabem, nós estamos falando de um shampoo que o pH é balanceado. Então, ele não é anti-resíduos, ele não vai dar ressecamento e porosidade para o fio do cabelo. Então, mesmo no sistema de higienização, que é o shampoo, a gente já começa fazendo o tratamento do fio do cabelo. Depois do shampoo, o próximo passo agora é o seu cliente aplicar a máscara reconstrutora, onde contém proteínas essenciais para o fio do cabelo e também os principais aminoácidos que o cabelo perdeu durante um processo que houve a fragilidade e a sensibilidade do fio do cabelo. Essa máscara pode agir de 10 a 15 minutos. Após o tempo de pausa, enxague. E como vocês sabem, o shampoo higieniza. A máscara ela reconstrói o fio do cabelo, dando força e resistência. O próximo passo agora é o acabamento do fio do cabelo. Por isso, o condicionador ele se torna extremamente hidratante. É aqui que nós temos uma carga de lipídios para dar brilho e maciez sobre o fio do cabelo. Porque como nós estamos falando de um produto que é reconstrutor, aonde ele tem a proteína queratina, é comum o cabelo ficar enrijecido. Então, por esse motivo ali, nós temos o condicionador. O seu cliente vai aplicar o condicionador, dá uma leve massageada sobre os fios do cabelo, enxágua e agora nós vamos para o último passo, que é a proteção térmica. Então, esse kit também ele já tem o leave-in protetor. A sua cliente tanto pode usar para escovar, depois fazer um babyliss, como também ela pode utilizar como um creme de pentear, deixar o cabelo secar totalmente natural e a sua cliente também, se quiser, pode trabalhar com difusor. Então, como vocês viram, a linha de manutenção ela é essencial para o processo de reconstrução. A reconstrução ela é continuada, inclusive, em casa. Lembrando que a sua cliente também pode fazer uso de outras linhas de manutenções, onde ela vai utilizando uma vez uma linha para reconstruir, outra vez para nutrir o fio do cabelo, outra vez para reparar. Para que você conheça mais das linhas de manutenção de E-Cosmetics, acesse www.ecosmetics.com.br.